Tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as, junto com as minhas cantigas, desenhadas nas areias. Tantos sóis e tantas luas brilharam sobre essas linhas, das cantigas que eram tuas, das palavras que eram minhas. O mar de língua sonora sabe o presente e o passado. Canta o que é meu, vai-se embora. O resto é pouco e apagado. Cecília Meirelles, Modinha. Vamos lá, gente boa. Falando um pouco a respeito de elementos de um poema, sobre aspectos constitutivos do poema, eu quero falar um pouco sobre o que compõe o poema. E nesse caso, a gente observa aqui no poema Modinha, de Cecília Meirelles, que há algumas estrofes, certo? Enquanto elementos, há estrofes e há versos. O que seriam estrofes? Estrofes seriam grupos de versos separados por um espaço em branco. Você escreve uma frase e em vez de você continuar até o final da página, até a margem da página, digamos assim, você escreve apenas a frase, há aquele espaço em branco e você continua o raciocínio na linha seguinte. E nesse caso, você tem um verso após outro, certo? Em vez de ser uma linha desde o início até o final da página. Então, já falamos que estrofes e versos são elementos de um poema. E também, ao ler o poema aqui, que nós acabamos de recitar, você observou que eu fiz uma pausa no final de cada linha ou de cada verso. E essa pausa, ela se acentua pela semelhança sonora que há no final dos versos, como ocorre em antigas e cantigas. Você vai reparar, tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as, junto com as minhas cantigas, desenhadas nas areias. Percebeu? E isso é um outro elemento. Conforme você observou, a gente aqui acaba tendo a sonoridade dando um aspecto artístico, como se fosse um desenho. Então, você vai reparar também que os versos apresentam ritmo que reforça a sonoridade, a musicalidade do texto. Então, se você reparar a minha leitura agora há pouco, você vai lembrar que há sílabas destacadas quando eu as pronuncio. Você vai perceber que há algumas sílabas que são pronunciadas com mais intensidade, o que faz com que haja ritmo. Você vai reparar, tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as. Percebeu? Entende? Então, você vai ver que nesse contexto aqui, as palavras, elas rimam como antigas e cantigas, elas têm sonoridades que uma palavra quase, né, parecida com a outra,
falando a respeito de fonemas, embora o significado delas sejam diferentes, obviamente. Mas essa semelhança no som, na sonoridade, essa semelhança ela dá uma beleza, ela ajuda na memória, por exemplo. É bom frisar aqui que modinha é um termo aplicado à canção popular, algo que mexe com os sentimentos. Lembra do vídeo anterior, quando falamos sobre o gênero lírico, da lira, da lírica, do sentimento do eu lírico, do mundo do eu lírico, da subjetividade do eu lírico, certo? E nesse caso, falando aqui sobre a estrutura de modinha, esse poema tem 12 versos. Então você vai ver: tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as, junto com as minhas cantigas, desenhadas nas areias. Olha aí, 4. Tantos sóis e tantas luas brilharam sobre essas linhas, das cantigas que eram tuas, das palavras que eram minhas. 8. O mar de língua sonora sabe o presente e o passado. Canta o que é meu, vai-se embora. O resto é pouco e apagado. 12 versos. E o verso ele é uma sucessão de sílabas ou fonemas. Fonema é som, tá, gente? Então, é uma sucessão de sílabas ou fonemas formando uma unidade rítmica e melódica que corresponde normalmente a uma linha do poema. E os versos organizam-se em estrofes, conforme falamos agora há pouco. No poema em questão, os versos estão organizados em 3 estrofes, certo? Não sei se você reparou, 3 estrofes de 4 versos. E estrofe ou estância é o agrupamento dos versos, que no caso aqui são 3. O número de versos agrupados em cada estrofe pode ser variado. Os versos do poema Modinha, que é o que lemos aqui, estão agrupados em 3 quartetos ou 3 quadras. O que seriam 3 quartetos ou 3 quadras? Quartetos ou quadras tem a ver com o nome dado à estrofe de 4 versos. Quarteto, 4 versos. Então, nós temos estrofe, por exemplo, os tipos de estrofe. Nós temos dísticos, com 2 versos, terceto, com 3 versos, quintilha, com 5 versos. Nós temos sexteto ou sextilha, com 6 versos. Nós temos sétima ou septilha, com 7 versos. Nós temos oitava, com 8 versos. Nós temos nona, com 9 versos. Nós temos décima, com 10 versos, certo? Além de quarteto, que são estrofes de 4 versos. Então, nesse caso aqui, nós acabamos de falar sobre aspectos constitutivos do poema, sobre elementos do poema. E nisso, nós falamos de verso, nós falamos de estrofe e nós falamos de tipos de estrofe. Ok? Terminamos aqui e eu aguardo você no próximo vídeo com mais uma dose de língua portuguesa.